Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é estudante da disciplina de Psicologia Escolar ou você que é assinante do canal e está passando por aqui para obter mais conhecimento sobre psicologia escolar e atuação do psicólogo, da psicóloga na escola. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a área de psicologia escolar, que é sobre a orientação à queixa escolar. Então, revisando alguns outros conteúdos de outras unidades que nós trabalhamos, há uma crítica muito grande dentro da proposta da atuação do psicólogo, da psicóloga nas escolas, a você estigmatizar o aluno, rotular o aluno, entre outras coisas. Então, por isso, o que está na esteira da discussão da orientação à queixa escolar é como lidar com problemas de aprendizagem numa perspectiva mais ampla, biopsicossocial, sem rotular, sem estigmatizar esse aluno, com um olhar crítico, orientado historicamente. Então, é a partir disso que a proposta da orientação à queixa escolar vai se debruçar. Então, qual que é a nossa pergunta disparadora para a gente começar essa discussão? Quem é a população-alvo atendida pela orientação à queixa escolar? E a partir disso, a gente vai trabalhando o que é a orientação à queixa escolar também. Bom, então, elementos aí para a gente entender a pergunta, eu trouxe uma citação que é a identificação de origem, de fatores de origem externa na produção de queixas escolares com o impacto da política pública nos ciclos de educação. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela tem nome, endereço, público-alvo. Quando eu falo que tem nome e endereço, eu falo assim, tem um marcador social, tem um público-alvo específico. E esse público-alvo nem sempre tem facilidade em se adaptar a essas políticas públicas. Por isso que é tão importante falar em orientação à queixa escolar. A discriminação de fenômenos de ordem coletiva dos singulares, como a larga predominância do gênero masculino com a demanda escolar. Então, assim, o que a gente vai ter de dados aí de orientação à queixa escolar é que a maioria da população com dificuldade de aprendizagem são meninos, então são pessoas do gênero masculino na sua infância e que estão da transição daquilo que a gente chamava antigamente de quarta para quinta série e atualmente de primeiro ciclo para segundo ciclo. Por que essa dificuldade de aprendizagem ela vai se acentuar mais nesse ciclo? Porque é o primeiro retorno do processo de ensino público na vida dessa criança. Então, é onde vai aparecer que essa criança não conseguiu se alfabetizar ou não se alfabetizou do modo como é esperado o indivíduo quando ele consegue ler e escrever, não consegue realizar operações matemáticas. Então, é a partir daí que vai começar a aparecer algumas deficiências. E é também, do ponto de vista piagetiano, aí, a transição de um raciocínio mais formal para um raciocínio hipotético-dedutivo. E isso eu estou falando a partir de uma perspectiva da aprendizagem do indivíduo. Mas, dentro do escopo da orientação à queixa escolar, nós não vamos trabalhar só o indivíduo, mas os fatores multifacetados que levam essa criança a ter dificuldade em relação à aprendizagem. Então, por isso que a maioria da nossa parcela é essa. E aqui é uma estatística apresentada por Souza e Braga, né? Que o contato com psicólogos, de psicólogos com escola nos atendimentos a criança e adolescente de 6 a 14 anos em unidades de saúde. Então, a gente vem percebendo que dentro dessa proposta, né, de 1993, que foi quando ela surgiu, para 2005, que é entender problemas de aprendizagem a partir de fatores multifacetados, nós tivemos aí um certo aumento. Na queixa escolar, nós temos de 65% para 77%, e desses encaminhamentos, apenas 7% em 1993 teve contato com a escola, e em 2005, apenas 5% foi por via de contato com a escola. Do restante, a maioria dos encaminhamentos
embora seja feito pela escola, são os responsáveis que procuram a clínica de psicologia com psicóloga especializada em orientação à queixa escolar, que também não configura, tá, gente? É importante salientar isso como uma psicoterapia. A orientação à queixa escolar, ela é breve, ela é focal, ela não tem o intuito de psicologizar o sujeito e justamente por atender esses fatores multideterminados e é um trabalho que é feito com todo mundo da rede. Então, é feito com a criança, com os responsáveis e com a rede de ensino que essa criança está vinculada. Então, é importante ter isso em mente para que não se reduza o fenômeno da aprendizagem, em especial quando a gente está falando desse fenômeno associado à escola pública. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. E geralmente, como é que a criança de orientação à queixa escolar chega até nós, psicólogos e psicólogas que fazemos essa orientação? Ela chega por meio do encaminhamento da escola, os responsáveis da criança, a família da criança procura a gente e muitas vezes a família não sabe, fala assim, a escola que pediu para eu te procurar, né? Então muitas vezes a família não sabe o motivo do encaminhamento ou se sabe, a própria família acredita que tem algo de errado com meu filho. Ou seja, com meu filho, com a minha filha, com a minha criança. Ou seja, há uma visão liberal em cima dessa criança que se ela não aprende, a culpa é toda dela. Não é uma questão de revisarmos a metodologia, revisarmos as relações e o modo como ela se relaciona com a escola. É culpa da criança. Então, um dos primeiros papéis quando a gente trabalha com orientação à queixa escolar é fazer essa conscientização, né? Então, trazendo um pouco da minha experiência também, é fazer essa conscientização com essa família, que tem vários disparadores, vários fatores que levam a criança a ter dificuldade de aprendizagem. Então, é uma primeira coisa que a gente traz. Ainda, né, trazendo alguns números como disparador para a nossa conversa, nós vamos ter aí os níveis de adequação em leitura e escrita no terceiro ano do ensino fundamental, que é onde também você tem, no terceiro ano do ensino fundamental, atual segundo ciclo, né, você tem outro pico de procura, né, que é o final do ensino fundamental, já para ir para o ensino médio, você já vai chegando ali no final, é sempre quando tem essa transição, como vocês podem perceber. Então, eu vou ter um primeiro pico da transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo, o segundo pico de procura orientação à queixa escolar eu vou ter majoritariamente do segundo ciclo para o terceiro ciclo. No terceiro ciclo, essa procura, ela quase que é erradicada. E por que ela é quase erradicada? É porque os nossos estudantes, os nossos alunos estão aprendendo? Infelizmente, não. O que a gente vai ter de dados é que, assim, conforme a situação problema da questão da aprendizagem, ela não é tida uma atenção, um olhar biopsicossocial, o que vai acontecendo? Essa criança, esse adolescente, ele vai se desestimulando de estudar. E é onde a gente tem um dos maiores riscos, em se tratando de rede pública também, que é a evasão escolar. A evasão escolar, além de ser uma violação de direito, você tirar o direito da criança a acessar a educação, ela também é um marcador, né? Ela é um marcador na vida do sujeito para que ele, dentro de uma lógica, de uma estrutura social neoliberal, tenha menos oportunidades. Então, por isso que é tão importante que as pessoas se formem também. Porque se elas param com o primeiro ciclo ou o segundo ciclo, elas vão ter menos oportunidades. Entendendo que a escola também tem essa função, é uma das críticas que nós já fizemos em outras unidades, de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Às vezes, a nossa crítica é prepara demais para o mercado de trabalho e de menos para a cidadania. Mas, ainda assim, quando há uma evasão, o indivíduo ele perde os dois, né? A questão da sua cidadania e a questão da possibilidade de ele estar numa melhor posição aí dentro de uma lógica neoliberal, dentro de uma lógica perversa, deixa bem claro isso. Então, nível Brasil, a gente vai ter 32% da população, né, que consegue se adequar à leitura, o último dado aí de 2016, aí por estrato, São Paulo 38%, olha, gente, é muito triste, né, esses números, como vocês podem ver. Sergipe é o mais baixo de todos, 17% de adequação,
Ou seja, a pessoa, o que eu quero dizer com isso? A pessoa sabe ler e escrever, ela sabe transicionar, né, dessa coisa do falar para o escrito, então é muito difícil. E Santa Catarina, 41%, que é o índice mais alto. Mas ainda assim, como vocês podem ver nesse estudo, nós não temos pessoas totalmente alfabetizadas no Brasil. E isso vai predominar em várias questões, desde essa pessoa ser passada para trás, com algum documento, desde como essa pessoa vai enxergar o mundo, né? Porque uma vez que você não aprendeu a ler e escrever, você não tem outras formas de se relacionar e outras possibilidades de forma de abstração, de faculdade mimética. Então você tem aí um atraso no desenvolvimento, inclusive, da consciência dessa pessoa. Então é algo muito delicado, por isso que ainda é uma questão para nós no Brasil a alfabetização, mesmo depois de um governo antes desse que tinha um apoio à alfabetização de pessoas. Então aqui eu vou trazer para vocês alguns critérios que a gente utiliza para identificar questões aí que podem causar o adoecimento e o sofrimento em relação à aprendizagem, né, que vão produzir no sistema escolar. Veja, sempre um olhar mais amplo, tá, gente? Por que eu falo assim? Às vezes, pessoal, tem muito professor que acompanha meu canal, muita professora. Para vocês, isso que eu tô falando não é inglês, não é espanhol, não é hebraico. Mas o estudante de psicologia, ele tem somente 2 disciplinas de escolar e já tem um estágio. Então, é um desafio mesmo para quem cursa psicologia sair dessa coisa do individual e ir para o macro. Por isso que eu trouxe essas questões, esses pontos, porque é uma dificuldade muito grande. Eu estou falando do macro, eu estou falando de política pública e muitas vezes esse aluno ele quer falar da depressão do indivíduo. E na escola não funciona dessa maneira as coisas. Não é nessa ordem que as coisas funcionam no sistema escolar. Tá? Então, por isso que eu trouxe essas questões para fins didáticos. Então, quais são as questões aí que vão produzir dificuldade e sofrimento na vida escolar de uma criança ou de um adolescente? A burocracia na ruptura professor-classe, professora-classe. Então, muitas vezes, o professor que estava naquele ano na escola, no outro ano ele vai para outra escola. Então, perde-se a memória, a história daquele espaço e, com isso, você não tem sentido de continuidade. Parece estranho, mas isso reflete na vida da criança também. Políticas públicas implantadas de maneira autoritária e desorganizada. Então, muitas vezes, se implementa uma política pública no município, no estado ou a nível federal e não é preparado o corpo docente, muitas vezes não é nem avisado. Eu já pensei em escola pública, que principalmente agora na pandemia, vai voltar dia tal. E as professoras olharem uma para outra e falar, mas vai voltar como? De que maneira? Com quais recursos? Então, a gente tem coisas aí, decisões públicas tomadas, que muitas vezes não é pensada de forma participativa, de modo democrático, pensando no cotidiano e na realidade daquelas pessoas que frequentam aquele espaço escolar. E, em especial, as crianças que estão ali para aprender, a classe trabalhadora daquela escola, pensando aí no nível que escola não é só aluno, não é só professor, professora, não é só corpo pedagógico, direção, não é só o operacional ou administrativo, não é só a comunidade, não é só a família das crianças. A escola é todo esse microcosmos. Então a gente precisa olhar para a escola de maneira ampla. Por isso que eu coloquei a questão das políticas públicas. Das unidades escolares, ausência de espaços sistemáticos e organizados de reflexão. Nada é pensado de modo participativo em muitas escolas. Isso vindo do macro das políticas públicas, das decisões que precisam ser tomadas por conta disso, até chegar na criança. Nada é refletido, né? Tudo é aquilo que o Vygotsky vai falar do comportamento fossilizado. Tudo vai se automatizando. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E eu tô falando isso na aula, aí muitas vezes esse aluno, essa aluna que tá me ouvindo, chega na supervisão de estágio e eu tenho que lembrar ele ou ela dessa questão. Porque a primeira coisa que acontece é você entrar numa escola e você já querer assumir um estereótipo de um grupo que pensa a escola daquela maneira. Então a gente não pode fazer isso, a gente precisa
sempre colocar o questionamento dessa realidade à prova, porque a escola, embora ela seja um microcosmos, ela tem esse microcosmo, ele é formado de muitas vozes, por isso que a gente também não pode adotar uma visão unilateral de um grupo dessa escola. A ausência de projeto político-pedagógico da escola. Gente, por incrível que pareça, mas, gente, não precisa ter o PPP, aquilo que a gente fala do PPP, não precisa ter nas escolas? Sim, gente, o ideal e o que é pedido, inclusive está de acordo com a LDB, é que se tenha o PPP. Mas quantas escolas a gente chega e não tem PPP? E a gente precisa orientar como é que faz o PPP, de que maneira essa escola pode providenciar esse documento. O PPP, eu digo que ele é uma bússola na escola, porque ele vai orientar as ações que essa escola fará até o próximo triênio e qual abordagem será tratada essas ações. Então, por isso que é importante ter o PPP. Falta de apoio e orientação. E isso, novamente, eu falo de todo macro, de todo nível macro. Então, falta de apoio e orientação a gestão, a equipe profissional, a equipe pedagógica, falta de apoio e orientação às famílias. Então, quantas vezes a gente não tem que entrar numa escola e fazer um projeto para fortalecer os vínculos entre a escola e a família, para que a família se sinta pertencente a esse espaço, e é importante que ela se sinta pertencente, porque só assim todos irão se unir para reivindicar uma escola melhor. Então, isso é outra questão que vai causar uma dificuldade e um sofrimento, porque vai refletir na vida escolar, na vida acadêmica da criança. O saber desconsiderado, a lógica formal de ensino, ela acaba desconsiderando outros saberes, outras culturas. Então, é muito comum algumas pessoas chegarem até a escola e tomarem aquela escola pública, aquela escola no bairro mais afastado, entenderem aquela realidade a partir da régua e da métrica da classe média. E isso vai produzir um certo sofrimento, porque isso afasta com que outras pessoas entendam o cotidiano, a cultura e o contexto da onde aquela escola está situada. Da relação escola-família. Eu copiei do texto, me desculpem, vocês sabem que eu não gosto de usar o termo pais, é um termo unilateral, é um termo, é como se só tivesse um tipo de cuidador da criança, tá? Então vamos por aí escola e família, tá bom, pessoal? Eu oriento, inclusive, meus alunos e minhas alunas a não utilizarem esse termo, ele é muito segregador, ele acaba fazendo com que as pessoas, as crianças que não têm pai e mãe se sintam excluídas, então não utilize esse termo, tá? Eu coloquei aí porque acho que na hora de confeccionar fui copiar o texto da Beatriz e estava assim no texto dela, é um texto de 1990 e pouco, então hoje em dia a gente não usa mais esse termo, tá, pessoal? Acho que foi até bom para aparecer, para orientar vocês. A gente usa família, responsáveis, jamais utilizem o termo pai, principalmente se você for psicólogo, psicóloga, porque você vai trazer uma nova visão, uma nova ética para esse espaço. É seu papel. Então não utilize. Exclusão das decisões sobre suas crianças, tá? Porque a criança é criança antes de ser filho, alvo de muitos preconceitos, tratada como usuários de favores de sujeitos de direitos. Então, isso é outra coisa que procede nessa realidade, esse viés ideológico. É como se a escola fosse um privilégio, não um direito. A família é como se a família fosse iletrada, dependendo da escola, muitas vezes não é. É como se a família não tivesse participação, tem aquela coisa moralista, conservadora, né, da terceirização da criança, então a escola vai se utilizar disso. Gente, artigo 227 da Constituição, dever do Estado, da sociedade e da família, cuidar da criança. É esse tripé. A família zela pelos cuidados, o Estado garante política pública, educação, saúde, lazer, moradia, direito de escolha religiosa, né? O Estado ele vai garantir isso e a sociedade civil vai fiscalizar para ver se está sendo garantido da família e do Estado os direitos da criança. Mas a gente tem aí um processo de alienação muito grande da nossa sociedade civil em relação a isso. Então,
parte de uma visão extremamente moralista, uma visão datada de 1979, de que quem cuida das crianças são apenas a família. O Estado e a sociedade nada tem a ver com isso. Então essa visão ela predomina até hoje em algumas escolas e é importante que a gente, nesse caso, quando você vai fazer a visita à escola, você oriente a professora que você vai falar, a direção, muitas vezes a gente precisa falar com a direção, porque é importantíssimo. Se essa criança tem um direito violado, por exemplo, ela é vítima de violência extrafamiliar, se você não fala nada, você como professor não percebe, como é que você vai fazer os encaminhamentos para tirar essa criança de uma condição de negligência e de violência? Então é muito importante a gente orientar isso quando a gente percebe esse tipo de viés ideológico. E fortalecer o vínculo entre a escola e a família. Não é nós e eles. A lógica, que se tenta pintar essa lógica muitas vezes. A nós, escola, eles, família. Não, somos nós. Nós somos um microcosmo. Nós pertencemos aqui todos nesse espaço por um único objetivo. E é importante investir na educação de crianças, porque elas vão contribuir com a nossa sociedade e já estão contribuindo. Crianças que estudam e não são vítimas de outras mazelas, elas são aquilo que vai manter a estrutura social funcionando. O Kivortrup, que é um sociólogo americano, ele vai dizer isso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa relação de responsabilidade de todos sobre essa criança e o seu processo de ensino e aprendizagem. Da sala de aula. Aí são os pontos aí que eu já falei em outras vezes, mas vou repetir. Homogeneidade no método pedagógico, pedagogia repetitiva, desinteressante, toda aula é a mesma coisa, encaminhamentos a especialistas. Vou começar do último. O encaminhamento a especialistas é algo do tipo assim, isso não é da conta da escola. Nada que diverge do que é normal, do que é formal, para algumas escolas é da conta delas. É como se fosse uma seleção e eu só vou ficar com aqueles que se encaixam. Então, essa lógica precisa ser rompida. A gente tem aí a política de educação inclusiva, temos a declaração de Salamanca que vai dispor sobre conteúdos acerca disso, da diversidade na escola, e ela precisa existir para que nós tenhamos indivíduos sabendo lidar com o diferente cada vez mais. E quando a gente sabe lidar com o diferente, a gente sofre menos. Então, isso é importantíssimo. Não tem aulas que coloquem a criança em situação de debate, em situação de conflito. Conflito ele é importante para a aprendizagem. A gente aprende à medida que a gente vai se sentindo desafiado, desafiada. E tratado todos como igual. Às vezes você entra numa sala de aula, a criança é tratada por número, ela não é chamada nem pelo nome. Então isso vai desumanizando essa relação na sala de aula. Por isso que é importante você lembrar o nome dessa criança, você dispor de outras formas na relação de ensino-aprendizagem, procurar diversificar na metodologia. Tem várias estratégias que podem ser utilizadas para você diversificar. Então, tudo isso vai causar dificuldade e sofrimento na relação entre a criança e a aprendizagem. Outra coisa, escola nunca foi só sobre aprender. Nunca foi só sobre isso. Quando a gente fala de escola, e novamente eu vou retomar esse meu posicionamento aqui com vocês, quem é assinante do canal sabe meu posicionamento, quem é meu aluno, minha aluna sabe do meu posicionamento, não existe escola neutra. A única coisa de neutro é o detergente. Quando a gente está falando de seres humanos, nós estamos falando, mais uma vez, de relacionamentos e se há relações, se há gente, há relações de poder. Há uma disputa de mundo, há uma que vai permear qual moral vai permanecer. Então, quando a gente fala de escola, nós estamos falando, sim, de projeto político de indivíduos. Que indivíduos nós queremos, nós planejamos para aquela sociedade. Que novos indivíduos nós queremos para aquela sociedade. Tá? Se você se assusta com essa visão, revise a sua visão de mundo. Talvez ela seja uma visão ingênua. Tá? Então, é importante. Eu falo assim, quando você não sabe disso, é a teoria da lasanha. Eu vivo dando esse exemplo em sala de aula. Quando você não sabe a qualidade da lasanha, você vai para ela que é mais bonita. Então você vai ser um ingênuo funcional, vítima de discurso demagógico. Quando você não entende que onde tem gente tem relação de poder.
tá? Agora, quando você entende de composição de massa, que frios eu vou escolher para minha lasanha, voltando à analogia da lasanha, o molho, né? Se um molho, a acidez do molho, se ela tá boa ou não, você tem capacidade, quando você entende isso, de escolher qual lasanha você gosta mais, de modo mais racional, sem ir pela a lasanha mais bonita e de melhor cheiro. Tá? Então, isso é importante vocês terem em mente. Então, a escola, ela não é só para você aprender a ler, escrever, fazer conta. Ela também é um projeto político de sociedade. Se eu tenho uma escola autoritária, eu estou educando um indivíduo para ele ser submisso. Se eu tenho uma escola extremamente liberal, eu estou educando o indivíduo para ele se achar superior aos outros e mandar os outros obedecerem. Então, isso é muito importante quando a gente fala de escola, porque ela é um laboratório da sociedade, o John Dewey já falava isso, ela é um espaço político. Tá bom, pessoal? Então, a escola também é lugar de vida, desenvolvimento, aprendizagem e amor. O afeto ele é um instrumento cultural na visão do Vygotsky na escola, e então a gente precisa levar isso em consideração quando nós estamos falando de aprendizagem também. Então, posto isso, né, como é que a gente pode compreender a queixa escolar? Ela é aquela que tem em seu centro o processo de escolarização. São emergentes de uma rede de relações que tem como participantes principais, via de regra, a criança, o adolescente, a escola e sua família. Então, a gente vai trabalhar nesse tripé na orientação à queixa escolar. A gente não vai trabalhar como um psicólogo que só trabalha problemas de aprendizagem no viés clínico, a gente não vai trabalhar só com a criança. A gente vai, até porque a gente não quer psicologizar essa criança. A gente vai trabalhar com o contexto que se insere a questão da aprendizagem na criança, na escola e na família. Constitui-se ao longo de uma história que lhe dá sentidos. Então, essa relação com o ensino-aprendizagem, ela é uma trama, ela é um tecido e a gente vai precisar entender esse tecido para trabalhar essas dificuldades. Tem como sujeito de investigação a intervenção, a rede de relações da qual a queixa escolar emerge ao longo de uma história que lhe dá sentido. Tá? Novamente, né? Eu preciso, por meio de métodos investigativos, chegar a hipóteses para entender por que essa criança está sofrendo com o seu processo de escolarização. Tem como objetivo conquistar uma movimentação desta rede dinâmica que se direcione no sentido do desenvolvimento de todos os seus participantes e das relações entre eles e se sustente sem mais necessidade da orientação à queixa escolar. Então é muito comum um psicóloga que faz orientação à queixa escolar, ele fazer no máximo 12 encontros. Dentro desses 12 encontros, ele vai trabalhar com a criança, com a família e com a escola. Ele vai visitar a escola, inclusive, tá? Então é muito comum, diferente de uma prática clínica, como o viés clínico que vai enxergar a aprendizagem, a partir disso, nós saímos sim do nosso espaço, vamos até a escola, fazemos visitas e ressignificamos essas relações. Quais são os princípios, então, que nós podemos aí pensar a partir dessa nova proposta, uma proposta mais crítica para lidar com a aprendizagem? Oferecer espaços de expressão potente para que uma comunicação significativa possa acontecer. Então, de fato, à medida que eu vou lá na escola, entrevisto a professora sobre a situação do Joãozinho, essa professora é convidada a rever a posição dela e a relação dela com o Joãozinho. Vocês percebem isso? Abrir espaço para que as potências possam emergir e serem apropriadas e intensificadas, retomando ou fortalecendo desenvolvimento e saúde. Então, gente, eu vou retomando, muitas vezes sinto com a professora, o Joãozinho não se concentra, o Joãozinho isso, o Joãozinho aquilo, o Joãozinho, ele só quer conversar. Eu falo, tá, e o que o Joãozinho tem de bom? Não sei. Eu falei, será que você não tá olhando negativamente o Joãozinho? E por que você acha que você tá olhando dessa maneira? Muitas vezes a gente se aprofunda até assim, coisas assim que estão fazendo com que essa relação em sala de aula, coisas estruturais mesmo, carga horária, relação com a equipe, um monte de coisa, políticas públicas, e que isso tudo está interferindo na relação dessa professora com o Joãozinho. Então a gente precisa, e assim, gente, quando eu questiono isso para a professora, não é no sentido de apontá-la como culpada ou bode expiatório, porque ela também é fruto de um sistema de ensino que massifica pessoas, inclusive a classe trabalhadora docente.
Então, gente, nunca vem falar com uma professora culpabilizando ela, porque ela também é vítima desse processo de homogeneização e massificação do ensino. Então, a gente precisa entender todos os atores nesse tripé. Colher a versão de cada participante, eu acabei de falar, né? E promover o pensar sobre ela, seu processo de constituição e significados. Então, é propor isso, é propor para a criança se pôr em perspectiva, é propor para a família. Você acompanha o dever de casa da sua criança? Ah, não, é obrigação dele fazer. Tá, então como é que você vai saber como é que tá a vida escolar dessa criança? Ah, mas eu não sei. Por que não? Pede para ele te explicar, acompanha. Você já viu o caderno da sua criança? Não. Tem famílias que eu falo isso, nunca olhou o caderno. Então, gente, é importante, a gente vai tecendo novos significados nessas relações. E daí, isso vai modificando. Eu lembro uma vez que eu terminei um processo de orientação queixa escolar, foi de um menino, e além dele ter dificuldade de aprendizagem, ele sofria muito preconceito na escola. Então, eu orientei também a escola em relação a isso. Sugeri práticas para erradicar e orientei a família comparava muito ele com o irmão mais novo sendo gênio e ele sendo aquele que estava aqui em relação ao irmão mais novo, e fiz inclusive alguns acompanhamentos com o irmão junto, para ver como eram os dois juntos. E no final de tudo isso, esse menino, ele olha para mim, enche o olho de lágrima e fala assim: eu recuperei o meu amor com você no final do processo, gente. Então, a gente não está falando só de aprendizagem quando a gente trabalha com orientação aqui escolar, a gente está trabalhando a construção da identidade desse sujeito por meio dessa relação que ele vai estabelecer com essas instituições sociais. Por isso que é importante trabalhar novos significados. Promover a circulação, encontro de versões e informações de modo ético entre os participantes da rede. Então, a gente precisa colocar a família para conversar com a escola com a família com a criança com a família, a criança com a escola. Essa escola precisa ouvir a criança. Muitas vezes tem dificuldade de ouvir, né, porque vem de um sistema autoritário de ensino. Entende? Então a gente precisa promover esse diálogo, cuidar, potencializar as relações entre participantes da rede, atenção à singularidade, não há procedimentos padronizados. Uma coisa que eu recebo de muita pergunta quando eu dou essa aula, essa assim, para orientação queixa escolar você aplica teste, você faz... Não, nós não fazemos, porque eu vou dar aula a seguir, vocês vão entender. A gente não tem esse olhar voltado para a doença, para a patologia. Nós temos um olhar voltado para o compromisso social e para a saúde, por isso que não aplicamos. E não é porque eu não aplico teste que eu perco a validade, porque dentro da lógica autoritária, parece que só se eu aplicar testes padronizados, com uma população média, né, que deixa o sujeito unilateral, parece que eu só tenho autoridade se eu uso teste. Tem muito psicólogo que se pensa dessa maneira. E aí eu não estou falando nem dos testes em si, mas estou falando da relação que alguns profissionais em psicologia estabelecem com a avaliação psicológica. E, na verdade, se eu faço uma orientação, eu não preciso utilizar de instrumentais dessa natureza. Eu vou utilizar de outros instrumentais, que não necessariamente um VISC, um R1, entre outros testes aí que tem no mercado que vão medir inteligência. Porque a aprendizagem não é só sobre essa questão, é sobre outras, como a gente vem conversando. É uma abordagem, não chega... Aqui ela pôs entre aspas terapia, né, no texto, mas é uma abordagem breve e focal. Toda orientação, igual quando eu trabalho orientação profissional também. No máximo 16 encontros, não é que nem psicoterapia, que você não tem um prazo para terminar. Tem um princípio, meio, um fim, porque tem um objetivo focado. Então, por isso que é de 6 aí a no máximo 12 encontros. Às vezes passa 1 ou 2, mas no máximo, tá, gente? Qual que é o percurso geral comum na orientação à queixa escolar? A pessoa vai lá, se inscreve, tem programas de orientação à queixa escolar, a USP tem programas, tem profissionais na rede que estão habilitados a fazer, tem uma triagem de orientação e
os destinos posteriores possíveis, né? Então, essa criança também, ela vai precisar de outros encaminhamentos, de outros acompanhamentos, então a gente precisa ver tudo isso, né? Se é uma questão de orientação à queixa escolar, ou se é questões de outra natureza, né? Então tem essa primeira triagem que você vai fazer tanto com a criança, quanto com a família, quanto com a escola. Gente, isso aqui que eu tô apresentando é algo muito breve, tá bom? Porque, assim, a formação em orientação à queixa escolar, ela leva 1 ano quando abre edital no curso de orientação à queixa escolar no Instituto de Psicologia da USP, tá, gente? Então, assim, é algo que eu tô fazendo, assim, a síntese da síntese da síntese para quem tem a formação nesse curso, diante desse curso, dessa proposta, né? Então, caso seja uma questão de sofrimento e dificuldade advinda de questões de aprendizagem na escola, a criança prossegue no processo de orientação à queixa escolar, né? Ela também tem a opção de aguardar, se tiver fila de espera, tem encaminhamentos a especialistas da saúde ou não. Eu percebo que tem uma questão com a fala, eu percebo que tem uma questão com a parte motora, muitas vezes não foi estimulada no tempo correto, eu vou encaminhar para uma terapia ocupacional, para um fono, né? Então, tem tudo isso. Então, é um olhar global. A gente olha da criança para a escola, da escola para a criança. E tem o encerramento. Né? Não é trabalhado de modo homogeneizado, padronizado. Os percursos e procedimentos variam muito de acordo com o contexto, com quem é essa criança, quem é essa família e quem é essa escola, tá? Então, se você vê aqui com uma expectativa de que orientação escolar é aquela coisa quadradinha, formal, é um procedimento técnico, também não é. Demanda muito do profissional se colocar em perspectiva, porque vai muito de você interpretar o contexto para você tomar algumas ações. Para os que prosseguem orientação à queixa escolar após a triagem de orientação, você vai ter aí encontros com a criança ou adolescente, né? Em média, com a criança ou adolescente, 10 no máximo. Encontro com os responsáveis formais e informais, né? Então, você tem um encontro com os responsáveis. Muitas vezes tem psicólogo que já vi de ir na casa da criança para ver como ela tem um ambiente de estudos. Como é que é esse ambiente de estudos? Eu mesma já pedi foto também. Me dá a foto de onde que a criança estuda. Me traz o caderno dessa criança. Então, a gente vai visualizando tudo isso. Contato com a escola. Você pode montar um questionário ou fazer uma entrevista semi-estruturada, depender de como chegou essa queixa para você entender a versão da escola também. Então, você vai fazer algumas visitas, contato com outras instituições, pessoas e profissionais envolvidos significativamente. Então, se essa criança ela passa contraturno em outra instituição, se essa criança já passa com outros profissionais, é importante ter esse contato, ter essa conversa. E aqui nós temos o encerramento. Então, depois de coletado esses dados, de você orientar todas as partes, você tem como é que você vai fazer o encerramento. Pode ter encaminhamento ou não. Aqueles encaminhamentos que na triagem você cogitou, aqui também é o momento de passar, olha, para continuar ou procurar outros profissionais também, que podem ser especialistas da saúde ou não. E você vai fazer um follow-up, aquilo que a gente chama de follow-up, que é o acompanhamento, o contato telefônico de todos os participantes da rede. Então, você vai, após 3 meses do encerramento, entrar em contato com todos os agentes, ver como é que está a questão, se precisa de retornar para mais alguma questão ou não, né? Tem material, um roteiro, né, de contato telefônico. Muitas vezes esse contato ele é breve, outras não, mas se você tem um site que chama Orientação à Queixa Escolar, tem um roteiro lá e você pode ter uma ideia de como fazer esse acompanhamento. Bom, então pegando aí do início, quando a gente começa a encontrar com a criança e adolescente, o que a gente considera? Lembrando, orientação à queixa escolar não é uma receita de bolo, então isso vai do modo como você vai manejando também essa relação com a criança ou com o adolescente. Você vai colher a percepção da criança sobre a queixa que trouxe ela, que se tem a respeito dela. Qual que é a percepção? Muitas vezes a criança, ela entende essa queixa de outra maneira, ela entende que ela tem essa dificuldade
porque ela não tem amigos na escola. As respostas são as mais variáveis possíveis. Por isso que a gente precisa acolher a versão da criança também. Favorecer a manifestação e utilização de suas capacidades e potencialidades cognitivas afetivas. Então, é ressignificar esse olhar da criança sobre ela mesma. Então, muitas crianças que chegam até mim, chegam com o discurso: eu não aprendo, eu sou burro. Muitas vezes ouviu de alguém, de algum par, ou de alguma professora, ou de algum responsável, X, né? N questões. Perceber e acolher suas necessidades, instaurando a esperança. Então, é trazer que essa criança tem qualidades e trabalhar com essa criança a partir das qualidades que ela manifestou. Então, por isso que é importante trabalhar essa visão de valorização, de reconstrução da identidade dessa criança. Propiciar a conquista ou valorização de sua condição de sujeito, da sua história, que percebe, pensa e intervém, constrói junto com o psicólogo ou a psicóloga o que vai levar para pais, responsáveis e professores. Então, a gente ensina também, dentro do processo de orientação, a criança identificar como ela vê as situações, como ela pode se expressar. Claro que a gente também orienta os responsáveis e a escola a ouvir essa criança, porque tudo deve ser trabalhado, né, nesse tripé. Mas a gente também orienta e ensina essa criança, né? Então, se você tem esse problema, como é que você pode agir? Como é que você pode lidar? Porque é aquilo, né? Nós temos uma cultura que não incentiva a autonomia da criança. Então, é ressignificado esse processo também. Avaliar de modo adaptado as características singulares do sujeito. Novamente, eu trouxe aí, não são utilizados testes padronizados, porque o teste ele vai padronizar uma visão de mundo do sujeito unilateral. E eu quero entender o contexto e a realidade da criança. Então, pouco nessa situação, o teste pode me falar. Por isso que dificilmente que não é utilizado, né? Dificilmente não. Nesse caso, não é utilizado. No caso de orientação profissional, às vezes se utiliza. Eu mesma faço OP sem usar teste nenhum, mas tem profissional que utiliza. No caso de OQE, que é a orientação à queixa escolar, não utilizamos testes porque pretendemos aí entender o contexto e a realidade dessa criança. Tornar pensáveis os sofrimentos impensáveis, inclusive o escolar. É importante a criança confiar no profissional e trazer essa questão. Oferecer espaço para expressar e pensar a vida escolar, inclusive os conteúdos escolares, principalmente a escrita e a sua relação com eles. Então, quantas vezes a criança ela vai me trazendo essa questão? Eu tenho alguns materiais que, quando a criança fala assim para mim, eu não gosto de estudar. Eu falo assim, não é que você não gosta, você não aprendeu a estudar, porque estudar é uma aprendizagem. Então, por meio de metodologias mais lúdicas, você vai ressignificando isso. Então, eu vou trazendo questões, situações dentro da possibilidade de linguagem de criança, né? Jogos, brincadeiras, cadernos mais lúdicos de aprendizagem, que ela vai ganhando interesse pela aprendizagem. Eu vou orientando como é que essa criança pode aprender, como é que essa criança... Teve um adolescente que eu fiz OQE, que ele falava assim, eu não gosto de ler. Eu falei, não é que você não gosta de ler, você não achou o livro certo para você. Aí eu brincava com ele, né? Livro é que nem namorada. Ele era hétero, tá? Por isso que eu brincava dessa maneira. Livro é que nem namorada, você precisa ir conhecendo até você acertar uma. E aí ele leu o primeiro livro, não gostou, parou na metade. E foi. Aí no final do processo de OQE, ele achou um livro que ele gostou. E aí ele falou, nossa... gostei desse livro, vou ler mais livros desse autor. Eu falei, então provavelmente você gosta desse gênero de literatura, que é o gênero de ficção científica. Ele, quais livros de ficção científica então tem? E a partir disso ele foi ganhando gosto pela leitura, pelos estudos. Então tem metodologias variadas que a gente vai trazendo essa relação com o ensino-aprendizagem, uma relação mais realizadora e invertendo essa ordem. Não é uma relação que vai provocar a doença, mas sim a saúde. Lugar de experimentação que pode ajudar a escola, gerando sugestões de manejo e conhecimento sobre sentidos, potenciais e dificuldades para professores e responsáveis, tá? Então, a gente vai também invertendo essa ordem na escola. A gente vai orientando a professora. Olha,
que você... No início, algumas professoras ficam um pouco mais resistentes, porque é aquela coisa, é o medo da mudança. Mas conforme elas vão vendo a mudança na criança, na relação com a criança, com a aprendizagem, elas também vão mudando, né? E, gente, minha experiência, eu não tô aqui para culpabilizar professor nenhum, eu admiro essa categoria profissional por ser psicóloga escolar. A maioria das professoras que eu conversei até hoje foram grandes parceiras no processo de orientação à queixa escolar. A maioria delas chegavam para mim e falavam assim: Catarina, eu não sei o que eu faço mais com essa criança, me ajuda. Então, gente, vá conversar com professores e professoras com uma atitude aberta, uma atitude acolhedora, uma atitude estratégica, sabe? Às vezes eu vejo muito profissional da minha área olhar para o professor como se ele fosse o grande vilão. Ele não é o grande vilão, ela não é a grande vilã. Eles são muitas vezes explorados pelo sistema de ensino também, assim como a criança, massacrado, dependendo de como esse sistema de ensino é pensado. Então, gente, a gente precisa ouvir todas as partes, adotando uma postura mesmo de estar com o outro, de encontrar com esse outro. Quando a gente fala da escola, nós estamos falando do outro escola. Então, por isso que é importante a gente ir sempre a julgamentos também, falar com a escola, falar com a família, assim como nós nos propomos a falar com a criança. Com os responsáveis, e aí, o que a gente pode fazer? Qual que é o repertório aí de coisas que a gente pode aplicar? Funcionamentos e sentimentos comuns dos responsáveis. Geralmente, essas responsáveis, quando vão conversar comigo, são majoritariamente femininas, tá? Por isso que foi colocado dessa maneira. Então, muitas se sentem culpadas. Então, você precisa olhar essa relação com a criança / filho, marcadas pelo sofrimento escolar. Muitas se sentem culpadas e, a partir dessa culpa, vai produzir um olhar mais punitivo, ou então vai produzir um olhar de se sentir depreciada em relação a esse filho, como ele rende na escola, sobrecarga produzida por escolas, psicólogos e outros que as responsabilizam pela escolarização do filho. Então, nossa cultura patriarcal, ela tende sempre a culpar a mulher pela educação da criança, se a cuidadora responsável pela criança é uma mulher. Então, precisamos ressignificar isso também. Muitas mulheres não conseguem levar essa questão que a educação dessa criança não é só delas, né? Então, isso também é ressignificado. Relatos de deixarem de trabalhar para assumirem o ensino dessas crianças, e aí isso acaba gerando uma dívida, em alguns casos, na relação com a criança. É como se a criança devesse algo para ela por ter abandonado um projeto pessoal. Então, a gente muitas vezes precisa considerar isso na orientação. E os funcionamentos e sentimentos comuns do responsável masculino. Quando há um responsável masculino que participa desse processo, sendo bem realista, né? Porque até hoje a nossa cultura exime os homens, tá, de participarem da educação, do cuidado de seus filhos, né? E isso vai criando, de seus filhos e suas crianças, isso vai criando uma lógica disruptiva dentro da dinâmica familiar. É como se os homens não pudessem ter esse lugar de cuidador, esse lugar do afeto, né? E isso é ruim tanto para os homens quanto para as crianças, porque se uma criança não tem essa referência dessa construção de masculinidade, como é que ela vai interpretar o masculino? Entende? Então, por isso que é algo que eu problematizo sempre. Eu sempre procuro orientar, propor a crítica para trazer os responsáveis masculinos. Geralmente eu consigo mais do meio para o fim que o responsável masculino vá, depois de muita sensibilização, mas ainda tem muita dificuldade. A verdade é essa. Olhar a relação com o filho menos adoecido e capturado pelo discurso escolar. Então, geralmente os responsáveis masculinos, eles têm uma postura mais punitiva ainda, mais culpabilizadora ainda, porque se não aprende porque é burro, coisas desse tipo. Então, desconstruir essa lógica, né, desconstruir essa questão, criar manejos para trazer e manter esses responsáveis com uma valorização de sua participação no atendimento. Então, e muitos desses responsáveis masculinos, quando eu entrevisto eles, o que eles vão me falar? Mas o meu pai ou o meu cuidador do gênero masculino, ele não conversava comigo, ele não brincava comigo. E aí eu pergunto, olha para a criança que você foi e me conta como que você se sentia em relação a isso. E aí a gente vê desabrochar uma série de coisas, né? Vai aflorando uma série de sentimentos que eu falo assim, você quer isso para essa criança que você está cuidando? E muitos deles falam, não. E aí é onde eu faço o contrato com eles, e aí é onde eu faço o contrato com essas famílias, para olharem diferente também essa relação com a criança e com a escola.
É comum os responsáveis revelarem-se vítimas de preconceitos, sendo acusados injustamente de negligência e desinteresse da vida escolar de seus filhos e de formarem famílias desestruturadas. Bom, quem é meu aluno sabe, minha aluna, que eu tenho uma crítica ferrenha ao conceito de família desestruturada, né? Porque, primeiro, que família não é casa para ter estrutura, tá? Parem de objetificar as famílias, vamos começar daí. Segundo, cada família tem uma composição singular e a gente precisa entender a dinâmica dessa família. Então, isso aí é preguiça de pensar. Quando começa, porque família estruturada, família... O que é a família estruturada? É a família do comercial da Doriana? Né? Só existe no comercial da Doriana aquela família, né? Então a gente vai ressignificando também esse olhar e essa questão de que os responsáveis nada tem a ver. Muitas vezes eles não foram ensinados a entender como é que eu acompanho a vida escolar da minha criança. Então, a gente precisa ensinar esses responsáveis a acompanhar essa vida escolar, a traçar metas com as crianças na aprendizagem, entre outras coisas. A gente precisa ressignificar esse olhar que não é pela culpa, não é pela acusação de negligência, desinteresse, que nós vamos fazer essa criança sair da condição de sofrimento. Grupos de responsáveis. Então, tem vezes que se faz grupo de responsável, quando você tem muito caso de orientação, você pode criar o grupo de responsáveis também dentro do processo. E ele é muito potente para lidar inicialmente com a admissão do sentimento de vergonha, o desgaste que é ser cuidador, porque eu falo, educar uma criança, gente, educar de verdade, sem ir lá na base do grito, da punição, demanda trabalho, demanda tempo, então é muito cansativo, a gente entende isso. Então, nesse grupo, é ressignificado essas relações, né? O afastamento da escola, a culpa e a sua crítica. Então, nesse grupo de responsáveis, já teve grupo que eu trabalhei, como que a criança, ela vê o mundo, ela se desenvolve, então vai mudando o olhar dos responsáveis também, porque muitos responsáveis exigem coisas que as crianças no processo de aprendizagem não tiveram de aquisição, ou então são muito solícitos, coisas do tipo, né? Então a gente vai afunilando e ressignificando essa visão também. E com as escolas, né? Conquistar uma relação horizontal com os educadores, foi isso que eu falei inicialmente. Importante despir-nos dos nossos frequentes preconceitos negativos acerca de professores. E tem muito profissional na minha área, principalmente, vou supervisionar estágio em educação. Vai lá o estagiário de psicologia na escola, volta falando mal do professor. Eu falo, será que você não está enviesado nessa sua leitura? Como é que a gente pode trabalhar uma relação diferente com esse profissional? Então, é importante a gente ter consciência disso, levando em conta as condições em que estes geralmente se desenvolvem em seus trabalhos. Professor é trabalhador, é uma categoria profissional, e a gente precisa ver eles como também, senão a gente vai despir essa questão política e vai tratá-los de maneira negligente. Colher a sua versão e informações que nos tragam a respeito da queixa, dialogando com elas, fazer perguntas que ajudem a esclarecer e pensar, valorizando o saber desse professor, dessa professora. Não, e muito, o que eu vejo? Eu já vou dar até falar um pouco da minha experiência, né? Quando eu tenho alunos que eu supervisiono, né, que vão fazer orientação à queixa escolar, ele vai falar com o professor, com a professora, como se fosse outro psicólogo. Gente, esse profissional é formado em outra área, você precisa ter o recurso da tradução. Do mesmo jeito que eles fazem o recurso da tradução com você. Entende? Então, não adianta você querer exigir que ele entenda os termos técnicos da psicologia. Isso só vai te afastar de entender a real questão. Você precisa fazer esse exercício de tradução com o professor, porque ele faz com você quando ele vai falar com você. Identificar e valorizar os seus recursos, os seus esforços. Muitas vezes eu já chego perguntando, o que você já tentou com o Joãozinho? O Joãozinho hipotético aqui que eu estou usando, né? Ele vai me falar o que ele já tentou, qual foi o desfecho daquilo que ele tentou, e daí eu vou conhecendo a história dessa relação. Levar informações e sugestões a partir do que você observou, trabalhou com a criança, com a família, ir à escola no momento em que isso é possível, levar a história da criança e sua família, inclusive a história escolar, que pode dar sentido ao que o professor vive e observa em seu aluno, inspirar práticas. Muitas vezes o aluno não sabe a história escolar daquela criança, por isso que fica difícil dele ou dela pensar em estratégias para ajudar, né? E aí a gente tem
uma comparação, né, com a orientação à queixa escolar e práticas de psicodiagnóstico nas clínicas e escolas, né? Então, a procura pela demanda, isso tem mudado muito, né? Até 1996, né, as clínicas, escolas que trabalhavam com uma visão da psicopatologia, do diagnóstico, né, elas tinham aí um funcionamento maior. Quando começou a orientação à queixa escolar, de 2008, aí, que é a última estatística 2012, ela começa na década de 90, pós a tese aí da Souza Pato, e aí demanda encaminhada pela escola. 90% hoje em dia as escolas encaminham para queixa escolar, 70% para clínica escola. Desistência após triagem, felizmente. Poucos desistem, porque na triagem a gente já vai fazendo contrato, já vai falando que orienta essa queixa escolar não é um viés psicologizante, mas um viés crítico, explicando o que é esse viés crítico, e os encaminhamentos especialistas de saúde. Na visão da psicopatologia, na visão da doença, né, 100%, se encaminha para um monte, né? Porque todo mundo tem que dar conta dessa criança e o foco é centrado só na criança e não na rede de apoio dessa criança também. No caso da orientação queixa escolar, são apenas 20% da população total, que foi trabalhada de 2008 a 2012 na clínica de psicologia do Instituto de Psicologia da USP, somente 20% foi encaminhado para outras especialidades. Então, encaminha mesmo só quando tem necessidade. Então, como é que é a chegada ao serviço de orientação à queixa escolar? Bom, o público infanto-juvenil, eu falei isso no início da aula, né, mas coloquei esse slide também, ele vem acreditando assim que ele tem culpa pelo seu fracasso na escola, ele tem culpa de não aprender, ele tem culpa de não ir bem. E a gente precisa ressignificar isso, né, pegando a sua história de vida, os seus papéis sociais, né. Então, muitas vezes, aquela criança não sabe fazer conta, mas joga dama muito bem. Então, você vai trabalhar essa relação matemática no jogo de damas com essa criança, muitas vezes. É uma maneira dela aprender matemática, operação matemática inicial. É um exemplo que eu gosto de dar bastante, né? Porque não é que ela não aprende, ela não conseguiu entender aquela metodologia, aquele sistema. Então, muitas vezes, por outra metodologia, ela vai ter mais facilidade de poder aprender. Quais são as principais tendências analisadas aí nas procuras, né? Então, com base aí nos dados de 2016, foi feita uma análise de 500 inscrições e a discussão e reflexão sobre as principais recorrências e demanda. Os encaminhamentos são em maior número de meninos, então ainda permanece essa ideia, né, dos meninos terem o fracasso escolar, ele atinge mais a população masculina, e em especial de meninos na transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Por quê? Principalmente com a juventude preta, pobre e periférica, ainda há um viés de tentar criminalizar e marginalizar essa população. Por isso que tem estudos, artigos que vão dizer que há pouca afetividade direcionada para esse público, de todo o sistema de ensino em geral, há pouco investimento nessa população. Então, por isso que majoritariamente 79% dos encaminhamentos são com esse público. Bom, e aí a gente vai pegar uma questão de gênero aí na orientação escolar, né? Eu vou trazer a citação da Alicia Fernandes, né, que vai dizer que essa diferença de gênero relaciona-se a estereótipos de uma sociedade machista do sexo masculino, espera-se a agressividade, a iniciativa e a liderança, do feminino, a doçura, a passividade e a submissão. Em um sistema escolar domesticador, as meninas tornam-se assim mais adequadas e podem passar pelo mesmo com maior facilidade e sucesso, o que não ocorre com meninos, cujo papel social entra em conflito com o que a escola espera deles. Então, isso é muito comum. Ah, Catarina, mas se meninas se adaptam melhor ao sistema escolar, por que então mulheres na fase adulta não ganham mais que meninos? Porque patriarcado feelings, né? O que vai acontecer? Essas mulheres se formam, mas não são valorizadas no seu processo de orientação e de escolha profissional. Então, por isso que na fase adulta você vai ter uma discrepância de renda pelo trabalho entre mulheres e homens. Mas na fase inicial, por conta desse viés ideológico, você vai ter aí maior encaminhamento e maior estigmatização de meninos.
Bom, e no caso das meninas, né? A ordem simbólica escolar, ela é feminina. Aquilo que eu estava falando dos cuidadores masculinos. É como se no estereótipo da nossa sociedade, os homens não pudessem cuidar de crianças. É como se... Tanto que assim, qual que é o nome que se dava antigamente quando não era creche? Era maternal, porque vem de maternagem. Então, essa relação da professorinha, da professora Helena, mamãezinha, dócil, que passa a mão na cabecinha, ela ainda é um estereótipo também do gênero feminino, que muitas mulheres, inclusive eu, são pressionadas a ceder a essa pressão da sociedade. Quando não cede, são taxadas de grossa, são taxadas de a mulher rude, a mulher brava, e dependendo do nível da graduação do machismo, até a mulher louca, né? Então, o que vai acontecendo? Essa ordem simbólica feminina não produz referenciais e modelos de aprendizagem para os meninos, e alguns podem ter dificuldade com isso também. Outras relações que a gente pode aí equacionar como fenômeno adjacente. Rede de ensino deteriorada e carente de infraestrutura. Então, a gente precisa cobrar ações do gestor público, muitas vezes. A gente precisa orientar a escola a cobrar essas ações. E se ela não cobra, não entra verba, dependendo da escola, se tratando de ensino público. Sucateamento de profissionais e quadro organizacional incompleto. Muitas vezes você tem alta rotatividade de professores e professoras. E aí a criança está vinculando afetivamente com aquela professora, vai lá e muda no meio do semestre, então isso também é uma cisão para a relação de aprendizagem da criança. Nas particulares, o que a gente vai ter? Pressão por resultados e metas dos professores e das professoras e voz ativa dos responsáveis pelas crianças. Então, a gente vai ter uma pressão para que a criança tenha um alto rendimento, uma alta performance. E essa pressão pode gerar um estresse nessa criança e o estresse pode gerar uma recusa, até uma reação oposta ao sistema de ensino e aprendizagem, à relação com a aprendizagem com a criança. E é onde ela vai entrar em sofrimento. Bom, qual que é, então, quem são os sujeitos da orientação à queixa escolar? Majoritariamente o público é entre 7 a 12 anos, lembrando que 12 anos tem um pico maior, porque é a transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Geralmente vem encaminhada pelos efeitos negativos dos processos de opressão, da alfabetização de crianças, é onde vai aparecer a maior necessidade de encaminhamento e diminuição abrupta. Tristemente, tá? Não é porque não precisa, a partir dos 13 anos pode levar a algumas hipóteses aí, né? Adolescentes com dificuldades acadêmicas tendem a desistir dos seus investimentos nas escolas, que foi aquilo que eu falei no início da aula. A chance de evasão escolar desse público é muito grande. Risco social, situação de marginalização da adolescência e evasão escolar. Marginalização, ou você perde essa criança, esse adolescente para o mundo do trabalho, para o trabalho infantil. O trabalho infantil no Brasil é visto como uma violação de direito, tá bom? Eu falo no Brasil porque tem alguns países da América Latina que vai equacionar isso de outra maneira. Então, assim, você está perdendo essa escola para o mundo do trabalho, e quando essa criança da escola para o mundo do trabalho, e quando essa criança vai para o mundo do trabalho, ela perde oportunidades no seu desenvolvimento, porque ela está antecipando uma etapa da vida, porque estudar já é trabalhar no período infantil. O Kivoltrup vai falar isso no artigo científico dele, que a criança já trabalha quando ela estuda, então não tem por que ela trabalhar. Né? Então, você insere ela no universo simbólico adulto antes da hora, e além disso, do ponto de vista econômico-social, você está lotando a fila de pessoas que vão ficar inválidas para o trabalho. Então, você vai ter uma sociedade com um monte de gente inválida se tiver um alto índice aí de crianças indo para o mundo do trabalho, tendo evasão escolar e indo para o mundo do trabalho. E você não desenvolve a cultura daquela sociedade também. Pessoas com baixa escolaridade têm maior dificuldade em outros aspectos de sua vida também, né? Eu não quero dizer com isso que existe uma teoria da carência cultural. Eu sou crítica a essa teoria, critico mesmo, né? Porque é uma teoria que visa estigmatizar a população pobre. Mas eu falo que tem dificuldades em termos de acesso mesmo, de possibilidades, de se relacionar com outras formas e poder ascender socialmente. Então, é preocupante. Possíveis causas da evasão escolar, né? Então, eu trouxe aqui a Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio,
idade frequente da evasão escolar, geralmente o pico é entre 13 e 14 anos, que é com a entrada da adolescência. A adolescência para as camadas D e E, para as classes D e E, geralmente ela é vista aí como o início de assumir muitas responsabilidades, né? Então isso vai repercutir de alguma, pode repercutir de alguma maneira. Exploração precoce da mão de obra infantil nas classes populares, maternidade precoce incentiva ao trabalho na vida doméstica. Então, as meninas são sobrecarregadas para cuidar dos irmãos mais novos. Quando a gente fala de maternidade precoce, o texto não vai dar esse viés. Mas, como eu sou uma estudiosa aí de direito da criança, do adolescente, a gente precisa ver se os casos de maternidade precoce não é caso de abuso sexual também, tá? Porque tem esse risco também de ser, né? Então, é uma falta de orientação à iniciação sexual dessa menina também. E a gente vai ter a questão da rebeldia, ou seja, politização, incentivo a ida à escola ou inserção no mundo do crime, né, para crianças aí que moram em região que tem o narcotráfico, né. A própria Beatriz, ela vai ter um texto sobre rebeldia, que ela fala que a rebeldia é importante na vida do adolescente, na vida do sujeito, desde que ela seja usada para pôr em movimento e alcançar coisas, reivindicar coisas na ordem social, não para, né, ter esse movimento oposto, que o narcotráfico, que é geralmente o discurso da criança que vai, trabalho infantil e ainda é crime, né? Mas o discurso da criança e do adolescente que vai para o narcotráfico é assim: eles me garantiram maior dignidade do que a sociedade me garantiu. Então, por isso que a gente precisa pensar em políticas públicas que garantam a dignidade a esse sujeito, trabalhar ações de sensibilização na sociedade para parar de estigmatizar a juventude pobre, para de fato a gente não ter esse tipo de rebeldia e, com isso, a evasão escolar. Então, trouxe uma citação aqui para a gente refletir, né? Teríamos, nesses casos, uma inflexão em direção ao conformismo, com uma posição social baixa, a manutenção consentida de uma situação de injustiça social. Então, a evasão escolar é uma forma de pôr a culpa no indivíduo pelo seu fracasso e, com isso, manter, né, a condição de miséria no nosso país, a discrepância de renda que a gente vive no nosso país, né? Mas é a 7ª economia do mundial, porque tem pessoas pagando pouco imposto, muito ricas, e pessoas passando na linha de corte da miséria, vamos colocar dessa maneira, né? Então, quando uma criança evade na escola, está sim ali acontecendo a manutenção de um status quo, de uma sociedade que tem uma péssima distribuição de renda, que não olha para o sujeito como cidadão e muitas vezes tenta trazer o que é cidadania, direito adquirido, como um privilégio, tenta deturpar essa visão. Por isso que a gente precisa ter uma crítica disso também. Então, trazendo aí questões do primeiro ciclo do ensino fundamental, a principal procura é de crianças desse público, nessa transição do primeiro ciclo do ensino fundamental, do ciclo primário, do ciclo básico, para o primeiro ciclo do ensino fundamental. E podemos pensar que este é um período em que mais se espera que o psicólogo possa ajudar as crianças a saírem bem na escola, ou que é aquele em que mais famílias, crianças e educadores têm esperança e motivação para lutar contra o fracasso escolar. Então, é nesse momento que vai aparecer a dificuldade de alfabetização e que ainda há esperança por parte da rede toda dessa criança não evadir. E aí, algumas hipóteses que a Beatriz vai levar no seu artigo é a inserção precoce de 6 meses no ensino fundamental. Quer dizer, está muito cedo para aquilo que a criança deveria viver. A Beatriz, ela vai beber aí das águas da psicologia do desenvolvimento e por isso que ela vai trazer essa hipótese. Estes dados sugerem que o acúmulo de dificuldades ao longo do avanço pelas áreas do primeiro ciclo, somado à pressão exercida pelas possibilidades de reprovação ao final da 4ª série, faz com que professores irresponsáveis vejam-se impotentes para dar conta de tais dificuldades e sintam a necessidade de uma ajuda de especialistas. Exatamente. Então, quando há procura, muitos já chegam assim para mim: eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, por isso que eu estou aqui te procurando. Diminuição drástica da procura de OQE, queda de 22 para 7 casos em relação ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Possivelmente são os repetentes da 4ª série.
Então, assim, o segundo ciclo do ensino fundamental, você tem uma queda, porque aí já evadiu. Entendeu? Porque aí você vai ter o primeiro momento tem os repetentes da quarta série no primeiro ciclo, e no segundo ciclo quem sobreviveu, sobreviveu, quem não sobreviveu, evadiu. Então, por isso que a gente tem esse histórico, né? E a passagem, o que apresenta maior dificuldade, por isso que tem esse pico de procura. Essa passagem de um professor único para um professor por disciplina. Então, demanda maior organização, porque são múltiplas tarefas de casa. Então, demanda maior organização. Muitas vezes eu ensino os responsáveis a fazer um planejamento da lição de casa da criança com a criança. Essa criança precisa se planejar. Uma coisa que eu oriento é assim, gente, saiu da escola, se a criança estuda de manhã, ela tem que fazer a lição, ela almoça, ela já tem que fazer a lição de casa, para ela fixar o conteúdo, para ela ter contato com aquele conteúdo que ela aprendeu recentemente. Porque senão, gente, voa, a mente vai para outro lugar. Se ela estuda à tarde, ela tem que fazer a lição à noite. Entende? Não pode deixar para outro dia. Porque tem muito responsável que fala assim, ela teve biologia na segunda. É só na outra segunda lição de casa para entregar de biologia. Então ela pode fazer no domingo à noite. Vai fazer no domingo à noite as preces e não vai fixar conteúdo. E aí é onde ela pode ter dificuldade também. Então a gente vai modificando essas relações também do ponto de vista até mesmo objetivo para que essa criança pare de sofrer com essa questão. E para que a rede passe a funcionar de uma maneira mais consensual, por meio da comunicação. A demanda some da clínica e vai para os conselhos tutelares depois disso. Por quê? Porque a gente está lidando por detrás da evasão escolar, geralmente tem violação de direito, então acaba indo para os conselhos. E quando a gente... outro dado também é queda total da demanda na oitava série, né, que pode repetir o aluno. Então você não tem, vai diminuindo a procura, né? Porque não há um pico na procura no caso da quarta série, né? Hipótese, por estarem habilitados com um diploma de primeiro grau para o mundo do trabalho. Então, você tem aquela população que vai procurar, vai ter o pico da quinta série, ou quando está para transicionar, e você tem aquela população que não vai procurar, porque eu já tenho diploma do primeiro ciclo, eu já posso conseguir emprego, então eu não vou procurar. É muito triste isso, mas assim, a gente ouve esse discurso também. Da vida esperançosa ao desânimo pela dificuldade de acesso à educação. E aí, as autoras que eu estou utilizando nessa aula também vão trazer que o desânimo ou o desinteresse, abandono da escola após uma carreira escolar com muitas dificuldades é uma possibilidade a ser considerada. Por quê? Esse sofrimento de não conseguir aprender, ele gera uma frustração. A criança, quando tem dificuldade de aprender, dependendo da relação com seus pares, ela começa a ser excluída, porque é aquela criança que não aprende, aquela criança que está aquém do seu grupo. Dependendo da relação que ela vai ter com a escola, também fica dificultosa. Então, na cabeça da criança, muitas vezes é melhor ela não ir mais. Então, por isso que acaba acontecendo a evasão na escola. É muito triste, né? No ensino médio, tem 6% de procura apenas, diminui muito a procura. O baixo percentual não é possível estabelecer hipóteses na ausência de variáveis para sustentação, porque é tão pequeno que não dá para a gente falar se foi um sobrevivente do ensino médio, do ensino fundamental e no ensino médio vai bem. Enfim, tem não dá para traçar aí as variáveis dessa baixa procura. Então, quais são as considerações que nós podemos ter com base nos dados que foram aí apresentados nessa aula? Esses achados, eles podem contribuir para que contextualizemos as demandas cotidianas da escola, sem esbarrar em artimanhas ideológicas como individualizações, patologizações equivocadas de suas dificuldades escolares, de seu sofrimento. Então, é muito comum que se a criança não aprende, na nossa sociedade a gente olha para essa criança e pensa, algum diagnóstico ela tem. Gente, nem sempre. Na maioria das vezes eu diria que não. Por quê, né? Esse olhar estigmatizador, esse olhar de pôr a culpa no indivíduo, ao invés de olhar para o todo, para o macro, para a sua complexidade, ele precisa acontecer. Esse olhar de, olha, vamos olhar as relações e como isso atinge o processo de ensino-aprendizagem dessa criança. Então, é uma alternativa hoje, orientação à queixa escolar, para trabalhar dificuldades e sofrimentos em relação à aprendizagem, de modo mais crítico, de modo mais pautado aí no materialismo histórico, tá bom, pessoal?
E essas foram as referências que eu utilizei na aula, tá bom? Eu utilizei aí o texto da Marilene Proença, tá? É a tese de doutorado dela. Essa é uma referência complementar que não está no plano da disciplina, mas fica a minha sugestão. E também utilizei a referência da disciplina, que são as características da clientela da orientação a queixa escolar. Dica de site, orientação a queixa escolar, vai lá, dá uma olhada, eles oferecem cursos, geralmente, eu acho que é muito importante para você que quer lidar com essa questão de sofrimento pela aprendizagem de crianças de um modo mais crítico, sem julgar, sem patologizar essa criança, tá bom? Meu muito obrigada para você que me acompanhou até o momento. Espero ter contribuído aí para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento acadêmico e até a próxima aula.